Por favor, abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia. No livro de Daniel, profeta e estadista, profeta Daniel, capítulo 6. Faremos a leitura de todo o capítulo. São 28 versículos. Então leiamos, meus irmãos. A minha Bíblia é a Nova Almeida, um pouco diferente da de vocês. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei.
e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do rei, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Aleluia. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. A igreja pode sentar? Curve a sua cabeça. E teremos uma palavra de oração. Amado Deus, pelos méritos do teu amado Filho Jesus, chegamos mais uma vez à tua presença, com temor e tremor, sabendo que estamos lidando com o Deus
perfeito, todo-poderoso, Deus que muda situações, o Deus que preserva a vida dos seus, Deus justo e compassivo, Deus cheio de misericórdia, Deus bondoso, Deus clemente. O Senhor soberanamente preservou a vida de Daniel. E o teu servo deu um testemunho eloquente de sua fé. Através de sua vida, ele sinalizou para a existência do Deus único e verdadeiro. Senhor, usa a tua palavra para também mudar o cenário da nossa vida, mudar o nosso pensamento e nos livrar da boca do leão. Portanto, ó Deus, usa a tua palavra e fala ao teu povo. E usa-me apenas como instrumento da tua vontade. Assim oro e agradeço pelos méritos daquele que me amou primeiro, pelos méritos de Jesus, meu Senhor, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Continue com a sua Bíblia aberta. Evidentemente, o tempo não dá para a gente observar palavra por palavra, versículo por versículo. Eu quero iniciar, meus amados, a minha palavra nesta noite, fazendo a seguinte consideração. Por causa da presença de Satanás, que deseja desviar de Deus a nossa mente e coração, nunca é fácil manter o compromisso assumido diante de Deus e um testemunho vibrante e piedoso. Daniel testemunhou num ambiente muito adverso, numa terra estranha, vivendo numa cultura diferente, arrastado da terra de Israel para ser escravizado. Porém, ali, ele deu um testemunho vibrante, maravilhoso. E o meu tema nesta noite é exatamente este: testemunho em ambientes impiedosos. Testemunhar neste ambiente aqui é fácil, é bom, tranquilo. A gente não sofre nenhum tipo de acusação. Estamos entre irmãos em Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos de Deus, todos nós. Portanto, este ambiente é muito bom, é muito propício. Agora, meus amados irmãos,
Além da presença de Satanás, que tenta desviar a nossa mente de Deus e o nosso coração de Deus, há ocasiões, e aí Daniel fez toda a diferença do mundo. Há ocasiões em que isso é um pouco mais difícil do que normalmente. Uma dessas ocasiões se apresenta quando estamos fora do ambiente familiar, longe da família, longe de casa, longe da comunidade cristã, longe do povo de Deus, longe do culto. Estamos num ambiente diferente. Num ambiente deste, alguns acham difícil cantar o cântico do Senhor em tal situação. Não aconteceu com Daniel. Ele cantou o cântico do Senhor. Ele orou. Ele continuou fazendo o seu exercício devocional. Ele continuou dependendo totalmente de Deus. Talvez você fique pensando, foi fácil? Foi fácil para Daniel? Claro que não. Não foi fácil para Daniel. Porém, com ele aprendemos que é possível. E louvado seja Deus pela vida de Daniel. Pelo seu exemplo. Pelo seu compromisso com Deus. Pela sua vida devocional, intensa com Deus. Com ele, com Daniel, aprendemos que é possível sim, mesmo em ambientes impiedosos, manter o compromisso com Deus e ter um testemunho piedoso. Não importa a circunstância, não importa a geografia, não importa a situação. Aquele que conhece a Deus continua sendo uma testemunha viva do Deus único e verdadeiro. Foi exatamente o que fez Daniel. Pensemos um pouco sobre a história de Daniel, rapidamente. Eu gostaria de ter tempo, porém não tenho. Pensemos um pouco sobre a história de Daniel. 10.000 cativos, 10.000 escravos haviam sido levados de sua terra para a Babilônia. Em casa, com mais vagar, leia 2 Reis, capítulo 24. Você vai encontrar a história e o verso 14 vai nos dizer exatamente que 10.000 cativos foram levados para a Babilônia. O grande império babilônico, que dominava o mundo de então. Dominava todo o mundo conhecido. Entre os 10.000 cativos, Daniel lá estava. Daniel era um deles. Sabem qual era a idade de Daniel? Um adolescente. Um adolescente de mais ou menos 14 anos de idade. De 13 para 14 anos. Agora imagine um adolescente que é tirado à força de sua terra,
e é levado num comboio para a Babilônia, para servir os propósitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Que ambiente! Não era um homem, era um menino. Um adolescente de 13 para 14 anos. E ele continuou firme. Em nenhum momento vacilou. Em nenhum momento perdeu a esperança. Em nenhum momento perdeu a fé. Em nenhum momento perdeu a alegria de servir a Deus. Em nenhum momento deixou de consultar a Deus. Um jovem, um adolescente, uma criança, que serve de exemplo para você que é adolescente, para você que é jovem, para você que é adulto, para você que é idoso. Portanto, o exemplo de Daniel é algo extraordinário. Portanto, vivendo numa sociedade hostil, uma sociedade pecadora e separada do verdadeiro Deus, uma sociedade pagã, uma sociedade que se curvava diante de ídolos, não sabia o que era adorar em espírito e em verdade, não conhecia Deus, não conhecia o Senhor. E lá estava o adolescente Daniel. O que me chama a atenção, meus amados, é que Daniel, tão jovem, tornou-se, pouco tempo depois, observe, uma das pessoas mais influentes de sua época. Que coisa extraordinária. O moço sai da terra, é levado como cativo, num comboio de 10.000, e ali, aquele moço continua servindo, continua adorando, continua na presença de Deus e torna-se uma das pessoas mais influentes de sua época. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que exemplo extraordinário. Que fala tão de perto a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Deixe-me colocar outra coisa. Poucas pessoas têm influenciado os adultos e os jovens mais do que Daniel. Poucos. Eu li que Daniel era um termostato que controlava seu ambiente. Ele não era controlado pelo ambiente, ele controlava o ambiente. Isso é vida santa. Isso é vida fiel a Deus. Isso é vida que caminha com Deus. Ele não era controlado pelo ambiente, ele era um termostato. Daniel não era um termômetro que meramente registrava a temperatura. Ele era um termostato de Deus, controlando o ambiente no qual vivia, no qual estava inserido. Uma sociedade
corrupta, uma sociedade maligna, uma sociedade violenta, uma sociedade pagã, uma sociedade que aviltava o Deus vivo e poderoso. Daniel, ele era um termostato que controlava o seu ambiente. Ele controlava. Meus amados, a história de Daniel, como disse no início o profeta e estadista, é para nós uma fonte perene de inspiração. Quantas mensagens já ouvimos sobre o jovem Daniel? Aquele menino que assentou no seu coração continuar firmado em Deus, continuar firmado na santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Daniel é uma inspiração para os crentes de todas as épocas, pelas lições de vida, compromisso e testemunho. Então vejamos rapidamente. No primeiro capítulo, e a gente não vai trabalhar esse capítulo, eu vou apenas citá-lo. No primeiro capítulo vemos que ele enfrentou e venceu o teste físico. Ele não quis as finas iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Embora fosse mais fácil agir segundo as conveniências. Não é assim que a gente age muitas vezes? A gente nem pensa em Deus. A gente nem pensa na nossa responsabilidade diante de Deus. Muitas vezes, desonrando a Deus, nós agimos segundo as conveniências. Daniel foi diferente. Ele se recusou a contaminar-se e a comprometer as suas convicções. Ele era um homem convicto. Era um homem completamente convicto. E nada poderia abalar as suas firmes convicções. Diz lá o texto, no verso 8, capítulo 1, Daniel resolveu, decisão dele, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Certamente não era Dom Bosco. Será que era, Jailson, Dom Bosco? Não era Dom Bosco. Era um bom vinho. E certamente Daniel gostava de um bom vinho. Agora ele disse, com esse aí, com esse vinho, sendo do rei, da mesa do rei, eu dispenso. Eu tomo água. Firme convicção. Ele não estava negociando as suas convicções. No segundo capítulo, Daniel defrontou-se com o teste da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E você conhece a história. Agora, como vocês conhecem a história, não vou ficar aqui repetindo porque não vai dar tempo. Observem uma coisa importante. Quando foi pedido a Daniel que ele interpretasse o sonho do rei, sabem qual foi a atitude daquele homem cheio de convicção e cheio de fé? Ele pediu aos seus amigos para orarem por ele enquanto ele buscava a
orientação divina para desvendar o sonho misterioso. Capítulo 2. Leia o capítulo 2. Se deleite com o capítulo 2 de Daniel. E quando finalmente teve sucesso, quando ele interpretou o sonho do rei, recebendo diretamente do céu, ele não se vangloriou. Daniel deu glória a Deus pela vitória. Eu acho que Daniel disse assim: olha, a vitória não é minha, a vitória é do Senhor. Quem sou eu? A vitória não é minha. Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu me abençoar, resolveu me tornar um homem vitorioso neste reino idólatra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele deu glória a Deus, está lá no verso 20 do capítulo 2. E aí a gente chega ao nosso capítulo 6. No 6º capítulo, ele enfrentou o teste espiritual. Primeiro ele enfrentou e venceu o teste físico. Não vou comer essa comida. Eu vou comer uma comida singela. E depois do prazo dado, observem como nós estaremos. No 2º capítulo, defrontou-se com um teste da interpretação do sonho do rei. E agora chega o teste espiritual. Sabem qual era a idade de Daniel? Quando ele enfrentou o teste espiritual? 80 anos. Um homem idoso, cabelos grisalhos. Já havia passado por tanta coisa na vida. Ele agora chega aos 80 anos. E durante essa caminhada, Daniel aprendera, havia muito, que o sucesso dependia de escolha. A vitória dependia de escolha e não do acaso. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu continuar fiel a Deus. Nessa altura, aos 80 anos, a sua preparação física, mental e espiritual estava em proeminência, visto que ele tinha permitido que Deus o orientasse. Ele disse: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, meu único bem, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus da minha família, Tu és o meu Deus. O Senhor me oriente a minha caminhada, oriente a minha jornada neste lugar tão estranho, nesse ambiente tão impiedoso. E vocês viram no capítulo 6 como de fato aquele ambiente era impiedoso. Armaram para ele uma armadilha exatamente na esfera espiritual. Então, meus amados, eu quero mostrar a vocês neste momento, a partir de agora, os passos dados por Daniel e como ele sustentou o seu bom testemunho e como ele sustentou o seu compromisso com Deus. Primeiro, ele, Daniel, salvaguardou a sua reputação. Daniel reconhecia que o caráter era importante. Como é diferente hoje?
quanta gente sem caráter, quanta gente sem fibra. Daniel reconhecia que o caráter era importante. Eu li de um escritor cristão que disse assim: quando se perde a riqueza, o que se perde? Nada se perde, apenas a riqueza. Quando se perde a saúde, perde-se alguma coisa. Perde-se alguma coisa. Mas quando se perde o caráter, perde-se tudo. Então Daniel sabia disso. E ele procurou honrar a Deus, e ele entendeu que precisava preservar a sua reputação, mesmo naquele ambiente hostil, naquele reino depravado, naquela situação de escravidão. O nosso texto diz que havia, meus amados, um espírito excelente em Daniel. Olhe para o verso 3. Um caráter excelente. Um espírito excelente. Olhe o que diz aí o verso de número 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Um homem de caráter. Um homem de fibra. E aquele rei ímpio, chamado Nabucodonosor, até pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Ele não abriu mão das convicções, ele não abriu mão da fé, ele não abriu mão da oração, ele não abriu mão de Deus, e o Senhor o honrou. Quem serve a Deus é honrado por Ele. O Senhor disse: quem me honra, eu o honrarei. Quer ser honrado? Honre a Deus. Tenha caráter íntegro, mesmo vivendo num ambiente hostil, mesmo trabalhando num ambiente hostil, mesmo estudando num ambiente hostil, mesmo vivendo numa sociedade hostil. Seja íntegro. Em outras palavras, seja crente. Seja temente a Deus. Seja temente a Deus. Meus amados, a sua libertação da cova dos leões foi realizada por Deus e seus anjos. Visto que se encontrou inocência em sua vida, caráter íntegro. Os adversários não viram mancha na vida de Daniel. O que encontraram foi um homem de joelho. Não uma alma vendida à conveniência. Ali estava um homem de fibra, de moral elevada, de caráter digno, de caráter comprometido com Deus. Veja o que está escrito no verso 22. Olhe para o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ação de Deus, agir de Deus, na hora certa, no momento soberano de Deus. O Senhor enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Quando ele sai da cova dos leões, não há nenhum ferimento.
Vocês viram o que aconteceu com aqueles que julgaram Daniel e que armaram para ele? Nem conseguiram chegar no fundo da cova, já foram traçados pelos leões. Os leões estavam numa magrela tremenda, com muita fome. E Daniel passou a noite inteira convivendo com aqueles animais ferozes. Mas naquele momento ali, transformaram-se em gatinhos suaves e mansos. Eu costumo dizer que Daniel fez da juba do leão, ou dos leões, ele fez o seu travesseiro. Acho que Daniel disse: deita aqui, deita aqui, deita aqui, deita aqui, e deitou no meio, em pleno conforto, porque Deus era com ele. Deus o livrou. Deus estava presente ali naquela cova. Deus estava com Daniel, porque Daniel não abriu mão de sua integridade. Deixa eu fechar esse ponto aqui, porque o meu tempo está chegando. O mundo não cristão espera que os crentes tenham caráter íntegro. A sociedade que está aí fora, que você conhece tão bem, depravada, separada de Deus, morta nos seus delitos e pecados. Uma sociedade que não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, não tem compromisso com Deus, nem com sua palavra. Esta sociedade perdida espera que os crentes tenham um caráter íntegro. Caráter íntegro. Em razão de afirmarem que foram transformados pela graça de um Deus de caráter santo. Como eu posso impactar o meu vizinho se eu não tenho caráter? Como eu posso impactar os meus colegas de escola se eu não tenho caráter, se eu não tenho compromisso com Deus? Como eu posso impactar o meu ambiente de trabalho se aquelas pessoas me conhecem como sendo um sujeito sem caráter? Então a sociedade espera que os transformados pela graça de um Deus de caráter santo mostrem, através de atos concretos, reais, transparentes, esse caráter santo na vida. Eu vou dizer uma coisa: o nosso Deus às vezes se envergonha de muita gente que anda com este livro, de muita gente que frequenta uma igreja, que vem ao culto, todavia não tem caráter íntegro. Misericórdia. Em segundo lugar, eu estou olhando para o relógio. Em segundo lugar, ele, Daniel, conservou irrepreensíveis as suas prioridades. Ele conservou irrepreensíveis as suas prioridades. Daniel reconhecia que, a despeito do que podia ser feito ou dito, a comunicação com Deus, através da oração, precisava ser mantida. Havia um interdito, assinado pelo rei. Ninguém poderia pedir nada a ninguém, a nenhum Deus,
a nenhum outro rei, a não ser a Nabucodonosor. Daniel conhecia. Só que há uma diferença muito grande. Daniel, ele conhecia o rei Nabucodonosor, o governante daquele povo, o governante daquela nação. Porém, Daniel conhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele conhecia aquele que está assentado na redondeza da terra, fazendo prevalecer a sua vontade soberana. Louvado seja Deus para sempre. Olhe para o verso 10, meu irmão. Observe que Daniel manteve a vida de oração, apesar da proibição do rei. Aquela proibição ia de encontro àquilo que Deus havia determinado em sua palavra. Entre obedecer ao Deus verdadeiro e a obedecer a um rei finito e limitado como Nabucodonosor, Daniel disse: eu passo. Eu continuo com o verdadeiro rei. Eu continuo com o meu Deus, com o meu Senhor. Verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, não somente naquele dia, ele fazia isso constantemente. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Nada mudou. Nada mudou. Diante da ordem do rei, Daniel resolveu continuar com a ordem do Rei dos Reis. Meus amados, Daniel entendia que Deus era sua prioridade. Quem é a sua prioridade? Seu negócio? Sua família? Seus bens? O dinheiro que está depositado no banco? Para Daniel era Deus. A sua prioridade era Deus. Deus ocupava o primeiro lugar em sua vida, e não sua oposição ou a sua existência. Ele poderia ter morrido, porém ele não estava preocupado com a sua sobrevivência. Ele queria honrar a Deus. Ele queria honrar ao seu Senhor. Veja o que está escrito, meu querido irmão, no verso 7. Observe o que está escrito no verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, a você, Nabucodonosor, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na boca dos leões. Lá na alma, Daniel disse: sem problema. Sem problema. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai livrar. Se não, o que disseram aqueles 3 que foram jogados na fornalha ardente? O Senhor, querendo, Ele nos livra. Se não quiser, a gente morre sem problema nenhum. Só que não vamos abrir mão das nossas convicções. E agora é a vez de Daniel. Ele poderia ter morrido, porém ele continuou firme
diante de Deus e entendendo que as suas prioridades espirituais eram muito mais importantes. Será que a gente age assim? A minha vida espiritual, a minha prioridade espiritual é mais importante? Um cristão chamado Harold Drummond, escreveu, e observa o que ele escreveu: não toque o cristianismo ou não se envolva com o cristianismo. Não toque o cristianismo a menos que você esteja disposto a colocá-lo em primeiro lugar. Se você não estiver disposto a colocar Jesus em primeiro lugar, eu vou dizer isso com muita tristeza no meu coração, você está perdendo seu tempo. Ou melhor, você está perdendo sua alma. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E aquele homem completou: se você se envolve com o cristianismo verdadeiro, bíblico, cristocêntrico, eu lhe prometo uma existência miserável se você o buscar em segundo lugar. Quer ter uma existência miserável? Faça de Deus o segundo em sua vida. Faça do Evangelho o segundo em sua vida. Faça do cristianismo o segundo em sua vida. Faça de Jesus de Nazaré o segundo em sua vida. Você terá sempre uma vida miserável. E eu quero encerrar esse segundo ponto dizendo assim: Daniel conservou corretas as suas prioridades, porque sabia que uma pedra que fora colocada lá na entrada da cova, o selo do rei e dos homens importantes do reino, podiam fechá-lo na cova. É verdade. A cova, os leões, a pedra, o selo do rei e dos homens importantes. Mas há um detalhe importante: podiam fechar Daniel naquela cova, deixá-lo ali para ser morto, mas aqueles homens não podiam fechar Deus do lado de fora. Glória a Deus, glória a Deus. Daniel não estava sozinho, Deus estava com ele. É o que nos diz o verso 17. Meu querido irmão, olhe para o verso 17, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está lá escrito assim: foi trazida uma pedra, eu vou repetir, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se murasse a respeito de Daniel. Mas veja o que acontece depois. O rei volta para casa, não escuta música, passou a noite em jejum, nada comeu, não dormiu, o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões e, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, pesarosa. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Qual foi a resposta de Daniel? Que coisa extraordinária. Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Eu estou vivo. Eu estou falando contigo, eu estou te saudando como monarca da Babilônia. Que o rei viva eternamente. Aí ele diz: o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que
não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Não diante de Nabucodonosor, diante de Deus. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Não pequei contra Deus e não pequei contra você, ó rei Nabucodonosor. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, e aí vocês conhecem o restante da história. Que coisa extraordinária. Meu querido irmão, você só poderá continuar compromissado com Deus se forem corretas suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Saia daqui pensando nisso hoje à noite. Em terceiro e último lugar, ele serviu a Deus continuamente. Esse testemunho é confirmado pelo rei Dario, pelo ímpio rei Dario. É confirmado pelo testemunho do rei Dario, que era um descrente, um ímpio, um pagão, um ateu, um homem violento, um homem duro, um homem cruel. E ele dá esse testemunho solene a respeito do compromisso de Daniel com o seu Deus, antes de jogá-lo aos leões. O seu Deus. Quem diz isso é o rei Dario. O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele te livre. Naquela hora, Nabucodonosor estava cheio de vanglória. O seu Deus, a quem você serve continuamente, testemunho dado por um rei pagão, por um homem ímpio, por um homem que não conhecia o Deus de Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. E Deus o livrou. Pela manhã, volto a repetir, ao romper o dia, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E lá do fundo da caverna, Nabucodonosor escuta a voz de Daniel: que o rei viva eternamente. Louvado seja Deus, o Deus que agiu em favor de Daniel, é o mesmo Deus que está presente aqui e age a seu favor. Ele age em sua vida, ele age no meio de sua família, ele age no seu meio, no meio da sua família, na sua escola, no trabalho, na faculdade, na universidade. Ele é o Deus que age, ele é o Deus que se move, ele é o Deus que continua com a sua mão estendida. E diz o verso 23, não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Agora, o que eu acho extraordinário é o que está escrito a partir do verso 25. Que impacto na vida daquele rei. Aí eu pergunto, será que eu estou impactando a vida de uma pessoa assim como Daniel impactou a vida de um monarca? Assim como Daniel impactou um império todo, um reino todo. Será que eu estou impactando o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda? Será que eu estou impactando o meu colega de trabalho? Observe o que está escrito a partir do verso 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicado. Verso 26, faço um decreto. O homem estava impactado.
faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu querido irmão, o Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel está aqui em nosso meio. O Deus de Daniel continua com a sua mão estendida sobre o seu povo para a glória do seu nome. E Nabucodonosor disse mais. Ele livra? Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O homem estava impactado pela vida de Daniel e pelo testemunho de Daniel. Ele estava impactado pela vida daquele homem. Então, meus amados, Daniel serviu ao Senhor de forma resoluta, de forma firme, até ser chamado à presença do Senhor aos 90 anos de idade. Aos 90 anos, Deus o levou para si. Deus o tomou para si. Wesley, fundador da igreja metodista, disse: Senhor, não nos deixes viver para sermos inúteis. Eu gostaria que você também fizesse a mesma oração e eu fizesse esta mesma oração. Senhor, não me deixe viver. Não me deixe continuar vivendo para ser inútil. Eu quero ser útil ao teu reino. Meus amados irmãos, compromisso e testemunho são autênticos quando servimos a Deus continuamente. E eu concluo dizendo: Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, exerceu uma abençoadora influência no governo de 4 reis ímpios. 4 reis ímpios: Nabucodonosor, Belsazar, que não demorou muito no trono, Dario e Ciro. E aqui no verso 28 diz: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. 4 reis, continuando firme, sendo inabalável em suas convicções, nunca abriu mão de suas prioridades. Para Daniel, Deus ocupava sempre o primeiro lugar. Agora, outra coisa importante sobre Daniel: eram reis ímpios. Entretanto, Daniel nunca usou de força, nunca fez acusação, nunca ameaçou, nunca brigou com eles, nunca discutiu. Ele vivia, ele nunca usou de força, de acusação, ameaças ou contendas contra esses soberanos. E eu concluo perguntando: você está disposto a seguir o exemplo de Daniel? Permitindo que Jesus tenha o controle absoluto de sua vida, não importando o custo, não importando o preço. Somente assim você poderá manter compromisso com Deus, testemunho correto diante de Deus e diante dos homens, e ter um testemunho com muita autoridade em ambientes impiedosos. Em ambientes impiedosos. Aqui é fácil, difícil é lá fora. Difícil é do outro lado
Porém, se você se mantiver firmado em Deus, dependendo de Deus, o seu testemunho será brilhante. E vai brilhando como a luz da aurora, até ser o dia perfeito na eternidade. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.